Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, nós estamos mais uma vez aqui pelo YouTube, em nosso canal PR IPSI Joás Luciano Almeida, para gravarmos a mensagem que iremos compartilhar com os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vitória, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E nós queremos ler com os irmãos o texto básico do estudo de hoje, que é o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor, nosso Deus, em oração, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. E obrigado por estarmos mais uma vez aqui para levarmos a verdade do Evangelho, as doutrinas básicas da fé cristã, à mente e coração dos nossos irmãos. Ilumina, pois, as nossas mentes e ajuda-nos não apenas na compreensão das Sagradas Escrituras, mas ajuda-nos a vivermos de acordo com os teus santos ensinos. É o que nós, humildemente, rogamos a Ti agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus queridos, como os irmãos já sabem, nós estamos estudando esse caderno aqui, Verdades Essenciais da Fé Cristã, DR6 Pro. Esse é o segundo caderno. Nós já estudamos o primeiro caderno em nossa igreja, nos cultos de doutrina, nas quartas-feiras, e começamos então a estudar esse segundo caderno, e se Deus quiser, finalizaremos com o terceiro. Hoje, essa segunda parte do caderno fala sobre a salvação, e hoje nós falaremos de fé. De fé, especialmente na perspectiva cristã de fé, e portanto também numa conexão com a salvação. O cristianismo, frequentemente, ele é chamado de religião. De fato, o cristianismo é uma religião. Mas de maneira muito mais apropriada, ele é chamado de fé. E nós costumamos falar da fé cristã por causa que o cristianismo ele tem um conjunto de conhecimentos ou de ensinamentos, de doutrinas que nós afirmamos, que nós cremos, que nós confessamos, e, portanto, todos que aderem à fé cristã, aderem ao cristianismo, se tornam fiéis seguidores, discípulos de Jesus. Eles possuem esse conjunto de fé, conjunto de verdades, esse conjunto de conhecimentos revelados nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, e portanto nós devemos não apenas crer nessas verdades, nesses conhecimentos básicos, que é o que a gente está fazendo aqui com esses estudos. Nós estamos estudando as verdades essenciais, os conhecimentos básicos essenciais da fé cristã, o conjunto doutrinário da fé cristã que nós precisamos conhecer e que nós precisamos também não apenas conhecer, mas viver, praticar, colocar em prática em nossa vida. Portanto, esse conhecimento, esse conjunto de conhecimentos teológicos da fé cristã é chamado de fé, e nós precisamos também compreender que a virtude da fé ela é central para a compreensão da redenção pela fé. Então a gente precisa compreender o que vem a ser fé, e a gente precisa compreender que a fé está relacionada com a salvação
e a gente precisa não apenas perceber ou saber o que é fé, mas precisa também fazer a ponte, fazer a ligação entre a fé e a nossa salvação pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que significa fé? Em nossa cultura, às vezes, fé é confundida com uma crença cega em alguma coisa irracional. Infelizmente, algumas pessoas, especialmente os críticos das religiões ou os críticos da fé cristã, eles costumam dizer que a fé é a crença cega em alguma coisa irracional, em alguma coisa que não se explica racionalmente, logicamente, então eles chamam de fé cega. Chamar a fé cristã de fé cega não é algo correto, porque denigre os cristãos, e nós cristãos, nós estudamos, nós cristãos, nós somos pessoas que desenvolveu a ciência. Quando nós olhamos para o período da Reforma Protestante, foi por causa da Reforma Protestante, foi por causa da nossa fé cristã, que fizemos a distinção entre criação e criador, que deu abertura para a ciência investigar, estudar, examinar e fazer experiências com a criação, com os elementos criados, e desta maneira nós compreendemos que devemos estudar, devemos desenvolver a ciência. Somos e temos muitos irmãos cristãos, fiéis discípulos de Cristo, que são físicos, astrofísicos, são cientistas de fato, e estão aí na academia, nas universidades, dando aula, ensinando, também estudando, fazendo doutorado e etc. e tal. E, portanto, é uma ignorância dizer que a fé cristã é uma fé cega. É falta de conhecimento de quem diz isso a respeito da fé cristã. Também dizer que a fé cristã é uma fé cega é um ultraje a Deus, é uma ofensa a Deus. Quando a Bíblia ela fala, por exemplo, sobre cegueira, a Bíblia usa esta imagem para descrever pessoas que, por seus pecados, andam nas trevas. O cristianismo não chama pessoas para as trevas. O cristianismo chama pessoas das trevas para a luz em Cristo, para a fé. E, portanto, a fé cristã não é uma fé cega, não é uma fé irracional. E a fé cristã é o antídoto para a cegueira, é o antídoto para a ignorância, é o antídoto para a incredulidade. Em sua raiz, a palavra fé, em seu termo básico, a palavra fé significa confiança. Portanto, fé que Deus requer de nós significa que nós devemos ter fé em Deus. Então, confiar em Deus não é um ato de crença irracional. Depositar nossa esperança, depositar nossa fé, depositar nossa confiança em Deus não é um ato irracional. Deus, ele se revela para ser eminentemente confiável. E Deus se revelou ao longo da história, revelou-se ao seu povo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e fez que essa sua revelação fosse registrada nas páginas do Antigo e Novo Testamento. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, Deus se mostrou, Deus se revelou, Deus se desnudou, se desvendou diante dos olhos dos homens, e desta maneira fez também a sua revelação ser registrada. E, portanto, nós temos essa revelação de Deus em nossas mãos e podemos examinar e podemos ajudar a revelação de Deus e podemos, portanto, apoiar, firmar, fundamentar a nossa fé, alicerçar a nossa fé na revelação que Deus deu de si mesmo, e esta revelação encontra-se registrada na sua palavra, as Sagradas Escrituras. Por isso, meus irmãos, a nossa fé em Cristo, a nossa fé cristã, não é uma fé cega. Deus se revela para ser confiável. Ele nos dá amplas razões para confiarmos nele, para crermos nele, para termos fé nele, provando que somente ele é fiel
e digno de nossa confiança. Deus é fiel e Ele também é digno de nossa confiança. Você pode não confiar em você mesmo, mas você não tem por que desconfiar de Deus. Deus é inteiramente confiável. Nós devemos e podemos confiar em Deus porque Ele é fiel. Ele não nega a si mesmo. Ele é justo. Ele é perfeito. Ele é boníssimo. E a gente precisa confiar em Deus e depositar nas mãos de Deus toda a nossa vida e toda a nossa esperança de algum dos bens que nós desejamos e apresentamos à sua presença diante dos seus ouvidos. Meus irmãos, existe uma enorme diferença entre fé e credulidade. Ser crédulo é acreditar, ser crédulo é acreditar em algo sem uma sólida razão. Nesse contexto, confiar em algo sem uma sólida razão, sem um fundamento racional, confiar desta maneira é ser crédulo. Este é o material das superstições que são feitas e prosperam. Por exemplo, tem gente que diz que não deve passar por debaixo de escada, mas porque isso dá azar. Mas a gente não deve passar por debaixo da escada, não é porque dá azar. É porque se tiver alguém lá montado na escada e tiver com algum objeto, este pode cair e cair sobre a pessoa que está passando por debaixo da escada. Não é porque vai trazer má sorte, vai trazer azar. Lembre-se, não existe sorte, nem existe azar. Não existe nenhuma nem outra dessas coisas. Não existe sorte, nem existe azar. O que é que existe? A vontade de Deus sobre as nossas vidas. O que é que existe? A providência divina que providencia todas as coisas para os seus servos, para o seu povo, e nós devemos confiar na providência divina a nosso favor. Meus queridos, precisamos também compreender que uma fé, a credulidade, que é diferente da fé, a credulidade é acreditar em algo sem razão lógica, sem um fundamento racional adequado. Como disse, esse é o fundamento ou é o material das superstições, dessas crenças loucas que existem. Você quebrou o espelho, vai ter 7 anos de azar. E por aí vai. Você viu um gato preto, pronto, perdeu a noite. Ou então viu o gato preto na sexta-feira 13 e acabou-se. Né? Então, isso é superstição. É uma crença sem um fundamento racional que justifique tal crença. Isso é superstição, é credulidade. Mas a fé é estabelecida. A fé é fundada é estabelecida sobre o raciocínio coerente e consistente e sobre sólidas evidências empíricas. Vejamos, o apóstolo Pedro ele disse o seguinte: não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16, ele nos diz esta verdade e ele está, portanto, afirmando que ele deu a conhecer o evangelho aos seus ouvintes, aos seus leitores, não em fábulas engenhosamente desenvolvidas, planejadas, feitas pelos homens, mas ele diz, nós somos testemunhas oculares da majestade de Cristo Jesus. Nós vimos o Senhor, nós o ouvimos, nós andamos, vivemos com Ele. Portanto, Pedro está dizendo que ele é testemunha ocular e auricular da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos ter esta compreensão, nós precisamos ter este entendimento, nós precisamos ter esta convicção em nossa fé, em nossa vida, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Devemos lembrar que
o Senhor, Ele nos deu, portanto, o fundamento, nos deu razões sólidas para a nossa fé, para afirmar, para estabelecer, para fundamentar, para alicerçar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, nossa fé ela é gerada. As Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus, ou pela pregação da palavra de Cristo. Portanto, pela pregação da palavra de Deus, a fé é gerada em nosso coração. E pela mesma palavra de Deus, a fé é fundamentada, robustecida, alicerçada, desenvolvida. E nós precisamos compreender que o alicerce da nossa fé é a palavra de Deus. Nós não cremos no escuro, nós não damos um salto no escuro. Nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé está estabelecida nas verdades do Evangelho, verdades reveladas por Deus, e foi registrada estas verdades pelos seus santos profetas e pelos apóstolos e por todos quantos Deus usou no Antigo e Novo Testamento para nos trazer a sua revelação até nós. Portanto, a fé está afirmada e deve ser firmada nas Escrituras, na palavra de Deus, nas verdades absolutas das Sagradas Escrituras. E desta forma, e somente desta maneira, é que nós podemos firmar, fortalecer, robustecer a nossa fé. Meus queridos, o cristianismo não se apoia em mitos e fábulas. A nossa fé não está firmada em mitologia. A nossa fé está firmada em fatos históricos comprovados. Fatos históricos. Evidências históricas. E as testemunhas oculares da vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo, eles, sob perigo de serem mortos, perigo de vida, eles falaram a verdade, dizendo: nós vimos Jesus ressuscitado. Mas vocês não podem pregar isso. Mas nós não podemos obedecer aos homens e desobedecer a Deus. Temos antes que obedecer a Deus. E nós somos testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas se vocês continuarem pregando isso, vocês serão mortos. Bem, que sejamos mortos, mas a verdade é esta. E nós sabemos o resultado desta pregação dos apóstolos, da pregação e da vida da igreja no livro de Atos. O resultado é: o evangelho chegou até nós. O evangelho chegou em todos os cantos do planeta. Tem alguns lugarzinhos, ainda tem lugarzinhos que ainda precisam ser evangelizados. Lugares grandes, países fechados ao evangelho, que no passado ouviram, mas se fecharam por conta de suas religiões autoritárias e por conta de alguns regimes de governos autoritários, ditaduras, que impedem que o evangelho seja pregado. E a gente precisa compreender que nós precisamos continuar pregando o evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos, a verdade do evangelho se baseia, portanto, em fatos históricos. Se o relato desses eventos não é confiável, então, de fato, nossa fé seria em vão. Deus, porém, não nos pede para crermos em alguma coisa que seja baseada em mitos. Deus não nos pede que nós criamos em mitos, como a mitologia grega, por exemplo, mas Ele pede que nós criamos nos eventos históricos referentes ao seu Filho Jesus e referentes aos seus atos salvadores históricos na vida do povo de Israel, que são testemunhas dessas realidades até o dia de hoje. O livro de história do povo de Israel é o Antigo Testamento. Você vai para a escola, vai estudar a história do povo de Israel, e você vai estudar o que lá no livro de história do povo de Israel? A Bíblia, o Antigo Testamento. E a gente precisa compreender que eles creem piamente naqueles relatos em relação à sua origem, em relação ao seu povo, em relação às suas vidas. E nós não podemos pensar diferente. As Escrituras Sagradas do Antigo Testamento são a palavra de Deus, assim como o Novo Testamento. E nós precisamos estudar, examinar os dois livros, os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento.
Meus irmãos, o livro de Hebreus nos dá uma definição de fé que já lemos aqui no início de nosso estudo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Meus irmãos, a fé compreende a essência da nossa esperança para o futuro. Com certeza, a fé tem expectativas da nossa esperança futura. Em termos simples, significa que nós confiamos em Deus quanto ao futuro, baseados em nossa fé no que Deus fez no passado. Nós lemos a palavra de Deus, nós lemos as Sagradas Escrituras, lemos, portanto, o livro sagrado e verificamos ali as ações, os feitos poderosos de Deus na história do seu povo. No Antigo e Novo Testamento, Deus agindo, Deus operando para trazer salvação, libertação ao povo de Israel e ao seu povo como um todo, constituído de judeus e gentios. E nós precisamos compreender que Deus, ele agiu no passado e age ainda hoje. Crer que Deus continuará a ser digno de nossa confiança não é uma fé gratuita, é uma fé baseada nos eventos do passado. Portanto, precisamos olhar para trás, no bom sentido da palavra, olhar para trás, ou da expressão olhar para trás. Precisamos olhar para trás e vermos o que Deus fez por nós. Olhar para trás e vermos que Deus criou o universo. Olhar para trás e ver que Deus profetizou que iria enviar o Salvador logo no começo da história da humanidade, quando os nossos pais pecaram. Ele disse para Adão e Eva que iria enviar a semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. E ele estava falando do Senhor Jesus Cristo. E assim, ao longo da história, Deus foi falando que iria enviar o Salvador, o resgatador dos homens. Ele falou com Abraão e disse que iria, na posteridade de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Depois, com José, ele diz, através da oração de Jacó, ele diz que de Judá não vai se apartar o cetro, até que venha Siló. A ele obedecerão todas as nações, porque ele governará com cetro de ferro. Está falando de Siló, Cristo. E assim, sucessivamente, Moisés fala que de entre os seus irmãos, Deus iria levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvirá a alma que não ouvi. Esta será desterrada do seu povo, perecerá. E Moisés está falando do grande profeta, Cristo. E assim, através também dos salmistas, de Davi, de Samuel e demais profetas, Deus foi anunciando, foi revelando a vinda do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar e, portanto, prometeu enviar o Messias, o Salvador. E ele veio, e é Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos, há mais razões para se crer em Deus. Há mais razões para se crer que Deus será fiel às suas promessas no futuro quanto foi no passado. Se Deus foi fiel às suas promessas do passado, por que ele não seria fiel quanto às suas promessas referentes ao futuro? Ele disse que enviaria o Messias e enviou Cristo. Ele disse que Jesus virá outra vez e nós estamos aguardando o cumprimento desta promessa. Mas ele disse também que entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda, vários eventos devem ocorrer antes que Cristo venha a segunda vez. E estes eventos estão ocorrendo justamente agora, nesses dias. Esta pandemia não é qualquer coisa. É sim parte dos sinais lá no livro de Apocalipse, do juízo de Deus caindo sobre a terra. Pandemia, pestes, pestilência, enfermidades, doenças, tudo isso, sim, são manifestações do juízo de Deus. E precisamos fazer o quê? Crermos nas promessas de Deus com relação aos eventos futuros que ele disse que virá e que ocorrerá. O evento principal que falta acontecer é o céu rasgar-se e Cristo vir nos buscar, nos levar para junto dele para sempre permanecermos em sua presença por toda a eternidade. Há mais razão
há uma razão concreta para a esperança que está dentro de nós. O nosso Senhor Jesus, Ele é a nossa única esperança. A fé, que é a evidência de fatos que não se veem, tem uma referência primária, mas não exclusiva ao futuro. Ninguém tem uma bola de cristal que funcione, evidente. Todos nós caminhamos para o futuro pela fé. Nós estamos aqui, nós não sabíamos, no começo do ano, nós não sabíamos que iríamos enfrentar uma pandemia, este vírus horroroso que mata silenciosamente muitas pessoas. Nós não sabíamos que este ano seria assim, tão horrível, tão terrível para todo mundo. Mas vivemos pela fé, esperando a ação de Deus a nosso favor. Ninguém tem, portanto, como saber o futuro, mas todos nós caminhamos para o futuro pela fé, e não pelo que nós vemos, não pelo que nós enxergamos, mas caminhamos pela fé, esperando o melhor, esperando que Deus haja, esperando que Deus intervenha, esperando e pedindo que Deus use de graça e de misericórdia para conosco. Meus queridos, podemos planejar e fazer projetos, mas ainda as melhores previsões que temos se baseiam em nossas elaboradas conjecturas ou conjunturas. Nós podemos projetar, nós podemos imaginar e planejar algumas coisas, mas essas são planejadas de acordo com o que nós pensamos que será o futuro, ou como desejamos que ele seja. Ou pensamos, vamos planejar estar aqui com esta e aquela outra possibilidade. Temos este plano A e temos este plano B. E podemos ter um plano C, caso nenhum dos dois funcione. Vamos então ter um plano C, caso os eventos futuros não sejam como nós estamos imaginando, seja diferente por aqui, mais complicado e por aqui vai e tal. E a gente então faz os nossos planos e projeções. Vemos, entretanto, que nenhum de nós tem conhecimento experimental do futuro. Vemos o presente e nós podemos nos lembrar do passado e lembrar como o passado foi, como o passado ocorreu e como Deus agiu, interferiu lá atrás no nosso passado ou no passado do povo de Deus nas Sagradas Escrituras. Somos, portanto, especialistas em avaliar os eventos depois que eles acontecem. A única evidência sólida que nós temos do nosso próprio futuro é extraída das promessas de Deus. É a única evidência segura que nós temos do futuro. Deus disse que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma certeza que podemos ter para o amanhã. Amanhã a Deus pertence, não sei o que vai acontecer, mas tenho certeza que amanhã Deus estará lá comigo. Então precisamos entender que o futuro a Deus pertence e no futuro Deus estará lá conosco, a nosso favor. Mesmo que Ele permita dores, mesmo que Ele permita sofrimento, mesmo que Ele permita situações complexas em nossa vida. Meus queridos, neste ponto a fé oferece evidências de coisas não vistas. Você não está vendo Deus amanhã, mas pela fé você percebe e você tem certeza que Deus estará lá com você, ao seu lado, para te abençoar. Confiamos em Deus quanto ao amanhã. Confiamos em Deus, cremos nele e aguardamos na sua bondade e interferência a nosso favor. Também confiamos ou cremos que Deus existe. Verdade, se nós confiamos em Deus, é necessário que nós creiamos que Ele exista. O autor aos Hebreus diz isto, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. É evidente. E embora o próprio Deus não seja visto, porque Ele é um espírito invisível, portanto, a Bíblia deixa claro que o Deus invisível, ele se manifesta através de coisas que são visíveis. O Deus invisível, se manifesta através de coisas visíveis. É o que a gente vê lá em Romanos, capítulo 1,
versículo 20, o apóstolo Paulo, ele nos diz de modo muito claro sobre isso o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Portanto, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, todos nós podemos enxergar Deus através da criação, e os homens não têm desculpa para não crer na existência de Deus. Embora Deus não nos seja visível, nós cremos que Ele está, que Ele existe, que Ele está, que Ele é, porque se tem manifestado de maneira tão clara na criação e na história. As intervenções de Deus na história do povo de Israel, na história da própria igreja, são evidências de que Deus existe e de que Deus está presente e intervém em nossa vida, intervém na vida do seu povo. A fé inclui crer que Deus existe. A fé inclui crer que Deus existe. Embora esse tipo de fé não seja particularmente digno de aplausos. Eu acredito em Deus. Ótimo! Você acredita em Deus ou você acredita que Deus existe? Eu acredito que Deus existe. Ótimo! O diabo também acredita. É sério. Veja o que diz Tiago. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios acreditam que Deus existe e que Ele é um só. E eles creem tanto que Deus existe e que é um só, que eles tremem. Aqui nós podemos ver sarcasmo nas palavras do apóstolo Tiago. Crer na existência de Deus simplesmente nos qualifica a sermos demônios. É isto. Duro, né? Eu acredito que Deus existe. Ótimo, os demônios também acreditam. Você está qualificado para ser um demônio. Não é duro isso? Mas tem muita gente mesmo, que diz que acredita na existência de Deus, mas não serve a Deus. Não lhe obedece. Não anda conforme sua palavra. Não crê na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vive para si mesmas. E, portanto, essa fé que diz ter na existência de Deus não lhe serve para nada. Na verdade, vai servir para condená-lo ainda mais ao fogo do inferno. Porque diante de Deus, ele diz que crê na existência de Deus, mas ele não ouve a Deus, ele não obedece a Deus, ele não segue as recomendações de Deus quanto ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de crer em Cristo, receber a Cristo e viver para Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, uma coisa é crer que Deus existe. Outra coisa é crer em Deus. Uma coisa é acreditar na existência de Deus. Eu creio que Deus existe. E outra coisa é crer em Deus. Confiar em Deus. Ter fé em Deus. Crer em Deus, ou seja, confiar nele e confiar a Ele toda a nossa vida é a própria essência da fé cristã. Você crer em Deus? Você tem fé em Deus? Você acredita de fato em Deus? Então você deve confiar toda a sua vida, sua alma e seu coração às mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você de fato acredita em Deus, você deve confiar em Deus. E se você confia em Deus, você deposita nas mãos dele toda a sua vida. Tudo quanto você é, tudo quanto você tem, você aplica, dá, entrega a Deus todo o seu ser e o destino da sua alma nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque diferente disso, você não tem fé em Deus. Que tudo isso, ou como tudo isso,
pode ser aplicado a nós? Meus queridos, primeiro, nós ainda no futuro, na verdade na próxima semana, se Deus permitir, nós falaremos sobre a fé salvadora. Mas é necessário que nós compreendamos que não basta simplesmente acreditar na existência de Deus. É preciso que nós creiamos em Deus e confiemos nele, depositemos, entreguemos a Ele as nossas vidas por inteiro. Portanto, se você acredita na existência de Deus, então confie nele e deposite nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, a sua vida para a sua salvação. Para que você seja salvo, redimido pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e que você seja justificado pela fé em Cristo e desta maneira você seja um filho de Deus na pessoa de Jesus e você seja um redimido em Cristo e possa viver pela fé enquanto você aguarda a segunda vinda de Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos conceda a sua graça e favor, que Deus nos ajude a vivermos pela fé, que Deus nos abençoe a andarmos em sua presença, que Deus nos conceda seu favor e graça, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado mais uma vez por esse dia e obrigado também pela tua palavra que lemos e por esse estudo a respeito da fé. Que o Senhor nos ajude a compreender a natureza da fé, mas também ajude-nos a termos fé em Ti e confiarmos no Senhor e entregarmos nossas vidas nas Tuas mãos. Venha abençoar aos nossos irmãos, os Teus filhos, onde quer que se encontrem, ajuda-os, abençoa-os e concede-lhes graça e favor. Quanto a nossa situação, Senhor Deus, tenha piedade de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país. Tenha piedade, Senhor Deus, e vem nos livrar dessa pandemia, deste vírus. Vem fazer com que os remédios, as medicações possam fazer efeito contra este vírus. E também faz com que os cientistas possam descobrir uma vacina o quanto antes, um remédio eficiente contra esta doença, para que nós possamos ser liberados, possamos voltar aos nossos trabalhos e atividades cotidianos, de modo que o nome do Senhor seja glorificado por meio também de nossas vidas. Livra, Senhor Deus, a todos quantos são do grupo de risco, que o Senhor os ajude e os proteja em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Dá entendimento e inteligência aos nossos governantes e também dá aos corações de todos os governadores e presidente temor do Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, quero agradecer a você pela sua audiência em nos ouvir e peço que você possa compartilhar esse vídeo com mais um irmão, com mais alguém, com um grupo da sua família, com conhecidos e familiares, e que Deus esteja nos ajudando, nos abençoando também, em nome de Jesus, nosso Senhor. Queremos também pedir aos irmãos que estejam em oração continuamente ao Senhor em favor de nosso país, para que Deus use de graça e misericórdia para com a nossa terra. Também peço aos irmãos que possam fazer a sua inscrição lá no canal, no nosso canal aí no YouTube, PR IPC Joás Luciano Almeida. Peça também para outras pessoas fazerem a sua inscrição, se assim for do seu agrado. Que Deus nos conceda suas misericórdias e bênçãos. Tenham todo uma semana ainda na presença do Senhor e até domingo pela manhã, em nome de Jesus, nosso Senhor, no Facebook.